Olá pessoal, meu nome é Ramon Massaneiro, eu sou advogado, especialista em Direito do Trabalho Empresarial e assessor jurídico do Sindisol. Na última sexta-feira, dia 12 de março de 2021, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú e Região, o Sindisol, firmou, em conjunto com o Sechobar, que é o sindicato representativo dos interesses dos empregados dessa categoria, o primeiro termo aditivo emergencial à Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021. A negociação realizada em conjunto pelas duas entidades tem como principal objetivo minimizar os devastadores efeitos econômicos causados pela pandemia sobre as atividades empresariais, evitando-se assim o fechamento de empresas e preservando-se ao máximo os postos de trabalho. E desde que nós anunciamos esse termo aditivo emergencial, que abrange as relações de emprego, tem efeito sobre as relações de emprego envolvendo empresas e empregados do setor de turismo, portanto hotéis, restaurantes, bares similares dos municípios de Balneário Camboriú, Camboriú e Navegantes, tem surgido uma série de questionamentos quanto à aplicação dessas medidas, oriundas de empresas associadas, empresas representadas pelo sindicato, departamento pessoal, recursos humanos e contadores. Então surgiu a ideia de nós fazermos, numa série de pequenos vídeos, uma explicação passo a passo de cada uma dessas medidas adotadas pelas duas entidades, com o intuito de facilitar a aplicação no âmbito empresarial. E o primeiro tema que eu trago para vocês são as férias. O empregador poderá conceder férias individuais ou coletivas aos seus empregados por até 30 dias e pode fracioná-las em até 3 períodos, dispensando-se a comunicação prévia ao empregado ou ao sindicato profissional. As férias poderão ser concedidas inclusive na modalidade antecipada, ou seja, até mesmo para aquele trabalhador que ainda não completou o período aquisitivo. O pagamento das férias poderá acontecer em até 3 vezes, de acordo com o tempo concedido. Se as férias forem de 10 dias, o pagamento poderá ocorrer em até 30 dias a contar da data da concessão. Se as férias forem de 11 a 20 dias, o pagamento poderá acontecer em 2 parcelas, em 30 e 60 dias. E se forem de 21 dias até 30 dias, as férias poderão ser pagas em até 3 parcelas, 30 dias, 60 dias e 90, sempre contados da data da concessão. O adicional constitucional de 1/3 de férias poderá ser pago pelo empregador integralmente quando do início da concessão das férias, proporcionalmente a cada período de fracionamento ou ainda, em razão da atual situação econômica, poderá ser pago integralmente quando do término do gozo do único período de férias ou ainda ao final do último período de fracionamento das férias. É importante lembrar que, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja o motivo, o valor correspondente às férias antecipadas somente poderá ser descontado no termo rescisório da mesma rúbrica, férias, não se estendendo às demais verbas. E para finalizar o assunto, eu registro que a vigência do termo aditivo emergencial é de 90 dias, iniciando-se em 12 de março de 2021 e findando-se no dia 12 de junho de 2021. Portanto, a concessão de férias pelo empregador com fundamento nesse termo aditivo emergencial deve respeitar esse prazo para que tenha validade. Agora eu vou falar um pouquinho do banco de horas, que já tem previsão na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e deve ser firmado com a assistência dos 2 sindicatos, ou seja, deve participar não apenas o Sechobar, mas também o Sindisol. E ele é destinado a compensar as horas trabalhadas no período de até 12 meses, ou seja, aquelas horas que não estão sendo trabalhadas agora, elas poderão ser prorrogadas em datas futuras, observado sempre o limite máximo diário de 2 horas extras. O que diferencia o banco de horas do nosso termo aditivo emergencial daquele previsto na Convenção Coletiva de Trabalho é a questão relacionada ao pagamento das horas extras na hipótese de rescisão do contrato de trabalho. Assim como na convenção, havendo horas positivas para o trabalhador, elas serão pagas como horas extras, com adicional de 60% ou 70% nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho, quando a dispensa for sem justa causa por iniciativa do empregador. Porém, nas rescisões
a pedido do empregado ou nas dispensas por justa causa, as horas positivas, ou seja, aquelas horas extras, serão pagas simplesmente como horas normais trabalhadas, sem o adicional convencional ou legal. E as horas negativas aí serão igualmente desconsideradas. O próximo tema que eu vou falar é sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e salário do empregado, que assim como o próximo tema que a gente vai tratar adiante, que é a suspensão do contrato de trabalho, são os dois temas mais relevantes do presente termo aditivo emergencial e são inspirados na antiga MP 936 e na Lei 14.000 de 2020, que tratavam desses assuntos, mas trazendo aí um benefício emergencial pelo governo federal. Embora hoje nós tenhamos notícias de que o governo federal estuda aplicar novas medidas para a preservação do emprego e da renda, no momento em que nós elaboramos o termo aditivo emergencial, nós não tínhamos nada nesse sentido e os sindicatos procuraram se antecipar, visando, como eu disse, sempre a preservação dos postos de trabalho. Com esse termo aditivo emergencial, o empregador poderá reduzir em até 50% a jornada de trabalho e salário do seu empregado, considerada a jornada mensal de 220 horas. E aí o empregador pode escolher se ele vai fazer essa redução em dias trabalhados, exemplificativamente falando, poderia exigir que o trabalhador trabalhasse apenas nos primeiros 15 dias ou nos últimos 15 dias do mês, poderá ainda decidir se ele vai trabalhar apenas em um turno e não nos dois, poderá ainda optar por uma jornada intermediária de trabalho, evidentemente sempre observando o intervalo mínimo exigido pela legislação, e aí ele vai pagar as horas de acordo com o percentual de redução. A redução de até 50%, que pode ser menor, né? Pode ser 40%, 30%, 25%, de acordo com a demanda do empregador, observando sempre o salário hora do trabalhador. Ocorrendo a redução da jornada de trabalho e salário, o empregador pagará o adicional do quebra de caixa, a taxa de serviço e o vale-transporte de forma proporcional aos dias trabalhados, assim como as demais gratificações e bonificações pagas habitualmente. Havendo necessidade para a manutenção das atividades, o empregador poderá determinar que o empregado retorne ao emprego antes mesmo de encerrado o período ajustado para a redução da jornada de trabalho e salário. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho, que é uma das duas medidas mais relevantes desse termo aditivo emergencial, juntamente com a redução da jornada de trabalho e salário, e como eu disse antes, inspirada na MP 936 e na Lei 14.020/2020. No acordo de suspensão temporária de contrato de trabalho em decorrência do nosso termo aditivo emergencial, o empregador poderá afastar o empregado por até 90 dias em períodos fracionados ou 90 dias diretos, sem problemas, sempre respeitando o prazo máximo de vigência do nosso termo aditivo emergencial, segundo os seus próprios critérios. Então ele pode afastar um empregado, ele pode afastar um departamento, ele pode afastar toda a empresa de acordo com as suas necessidades. Essa situação certamente será analisada com critério pelo empregador, especialmente em razão do atual cenário de insegurança, no qual a gente corre o risco iminente de decretação de novas medidas restritivas pelo poder público. E como até o presente momento nós não temos notícias concretas quanto à edição de qualquer medida, seja por parte do governo federal ou governo estadual, visando a manutenção da renda do trabalhador, as entidades estabeleceram o pagamento de um abono indenizatório mensal pelo empregador que optar pela suspensão temporária do contrato de trabalho em valor mínimo correspondente a 50% do piso salarial da categoria. Essa verba será paga com natureza exclusivamente indenizatória, ou seja, não integrará a remuneração do trabalhador e nem servirá de base de cálculo para recolhimentos de fundo de garantia, fiscais, previdenciários ou de qualquer outra natureza. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, os benefícios do vale alimentação, quebra de caixa,
taxa de serviço, além de outras gratificações e bonificações concedidas habitualmente pelo empregador, não serão devidas. Também na suspensão, assim como nas férias e na redução de jornada de trabalho e salário, havendo necessidade para a manutenção da atividade, o empregador poderá determinar o retorno do empregado ao trabalho antes mesmo de extinto o período da suspensão. E na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, o período de suspensão será contado como tempo de serviço, prevalecendo o salário contratual do trabalhador à época da rescisão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as verbas rescisórias. Eu lembro que essa negociação envolvendo os dois sindicatos tem como principal objetivo minimizar os devastadores efeitos econômicos causados pela pandemia sobre as atividades empresariais e, assim, evitar o fechamento de empresas e preservar ao máximo os postos de trabalho. No entanto, caso essas medidas não se mostrem suficientes, o empregador, desejando fazer a rescisão do contrato de trabalho do seu empregado, poderá realizar o pagamento das verbas rescisórias em até 4 parcelas. Vale lembrar que esse parcelamento só será admitido para as rescisões cujos valores sejam superiores ao piso salarial da categoria, que hoje é de R$ 1.475. Esse é também o valor mínimo para parcelamento de rescisões com valores superiores. Exemplificativamente falando, caso você tenha um colaborador com uma rescisão de R$ 4.000, por exemplo, você vai ter que pagar a primeira parcela de R$ 1.475, a segunda de R$ 1.475 e o saldo residual numa terceira parcela. O prazo para pagamento da rescisão ou da primeira parcela da rescisão será o mesmo estabelecido na CLT, ou seja, 10 dias. As demais parcelas serão pagas em 30, em até 30, até 60 ou até 90 dias a contar da data da primeira parcela. O mesmo parcelamento se estende à multa rescisória do fundo de garantia, a multa de 40%, que também poderá ser pago em até 4 vezes, respeitando-se sempre o valor mínimo de R$ 1.475. E se o empregador cumprir à risca todas as regras estabelecidas nessa cláusula, ele ficará isento da penalidade prevista no artigo 477 da CLT, que trata do atraso no pagamento das verbas rescisórias. Essas são as principais medidas trazidas pelo primeiro termo aditivo emergencial à Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021, negociado pelos dois sindicatos, Sechobar e Sindisol, que mantém as portas abertas para negociarem novos termos aditivos emergenciais na hipótese de necessidade, caso venham novas medidas ou decretos restritivos por imposição dos poderes públicos. É importante ressaltar que, caso a empresa tenha alguma necessidade justificada, ela poderá entrar em contato com o Sindisol para, através da intermediação desse junto ao Sechobar, negociar algum acordo coletivo com medidas não previstas na Convenção Coletiva de Trabalho ou no termo aditivo emergencial e que possam atender às suas necessidades.